Vamos ouvir o Landim, porque a Roberta e o Zupac ontem tiveram um bate-papo, ou entrevistaram, e o Landim falou coisas interessantes que a gente pode também analisar por aqui. Vamos acompanhar. Já tinha uma experiência de trabalhar com o Tite, né, em 2019, quando fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Uma coisa que me impressionou muito desde 2019, né, é a forma com que ele trabalha o grupo, né. Ele é um grande líder na forma de tratar com as pessoas, ele é um meritocrata, ali ninguém tem lugar no time porque tem nome, todos fazem parte de uma equipe. E falando do estilo de jogo dele, é isso mesmo, quer dizer, o que ele prega é o equilíbrio entre defender bem e atacar. A gente entende que tem uma equipe bem qualificada e se a gente realmente jogar voltando os nossos jogadores para fazer uma marcação, acaba acontecendo isso que a gente tem visto, né? Que uma sequência de jogos aí sem levar gol e que não é à toa. E o presidente Landim falando até sobre a forma de jogar, né? Sobre esse trabalho do Tite que vem dando resultado, né? Como vai ser com o Flamengo? O desempenho de Tite na Libertadores, na história, são 8 participações, 65 jogos, 35 vitórias, 17 empates, 13 derrotas, um aproveitamento 62,6%. 6 vezes disputou o mata-mata, chegou a uma final, foi em 2012, quando venceu o Boca Juniors na final, com o Corinthians, que acabou sendo também campeão do mundo. Professor Celso Zelt, o Tite agora com esse desafio de pegar o Flamengo, que tem os dois lados. Um lado espetacular, que qualquer técnico gostaria de treinar, de comandar um time com tanto jogador bom, com um elenco tão bom. E o outro lado é que o Flamengo, que, por exemplo, no ano passado teve problemas, e não foi com um técnico só, e mesmo com todo esse dinheiro, com todo esse elenco, não ganhou uma taça sequer. Mas tinha problemas de equilíbrio, e agora não tem mais. Esse título do Tite aí, isso diz muito, que é o trabalho dele, é um título invicto de Libertadores. Não é fácil ser campeão invicto de Libertadores, né? Ele era muito pontual, tinha os empates fora de casa, as vitórias em casa, a única exceção foi contra o Santos, que ali ele ganha fora, mas, enfim, era um rival caseiro. Olha, se o Flamengo não der certo, não vai ser por falta de equilíbrio, dessa vez. Pode ter problemas outros. Talvez o excesso de favoritismo, o que não deu pinta, né? O próprio Landim não entrou nessa seara, mas o fato é que o Flamengo entra como favorito destacado, porque tem a condição financeira, tem um trabalho já acumulado de outros tempos e agora tem o equilíbrio que faltou em outros momentos. Tem muito talento, tem um técnico experiente nas competições internacionais, não só em clubes, mas vem de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Dessa vez fica muito difícil. Talvez o que possa atrapalhar o Flamengo é que tem os adversários também, né? Tem um Palmeiras também muito bem estruturado, tem um Galo com muito potencial, tem um Fluminense que é o atual campeão da América e com um tipo de jogo que me agrada, o técnico Fernando Diniz. Então tem adversários à altura, mas do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer em relação a outros anos, em que o Flamengo tinha o potencial e a gente ficava sempre cobrando uma resposta, inclusive em relação ao equilíbrio que agora encontrou com esse técnico, o Flamengo é o favorito destacado. Na minha visão, o fato de o Tite ter assumido o comando do Flamengo ainda no ano passado, nos últimos meses do ano passado, ajuda muito. Foi contestado na ocasião, porque o Tite tinha feito uma promessa, eu tinha falado, esse ano eu não volto a treinar nenhum time, então isso foi muito contestado na época, quando ele assume o Flamengo. Terminado isso aí, né, esquecendo esse detalhe, essa promessa que o Tite tinha feito, foi muito bom pro Flamengo. É muito bom pro Flamengo. É diferente. Foi bom, mas foi Ele melhor. já pegou o time antes. Mas foi já, melhor. já começou essa temporada sabendo do ambiente. Mas foi melhor ainda porque era o Tite, que é um cara que sabe aproveitar esse tempo. Outros técnicos que não deram certo no Flamengo, você podia dar o tempo que fosse antes para eles. Eu acho que, por exemplo, o Vitor Pereira não foi só uma questão de não ter o tempo antes. Então juntou a fome com a vontade de comer. Teve esse tempo com um técnico que sabe aproveitar esse tempo. E que, até casualmente, né, essa história do tempo apareceu porque ele tinha que justificar aquela história de ter dito que não ia assumir clube. Então, senão não seria... Também teve um pouco disso.
Mas tranquilidade suficiente. Ele não teve, por exemplo, uma pressão para título brasileiro que até o Dorival teve. O Dorival ganhou, você falou, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. No ano anterior, o Dorival tinha ganho 2 dos 3 títulos. E foi pressionado por não ter tentado o terceiro. Isso não aconteceu com o Tite. Vai ser muito legal ver o Tite de volta nas competições continentais. Vamos lembrar que, além do título do Corinthians, ele é semifinalista com o Grêmio em 2002, perdendo no Olímpico. Tinha um timaço o Grêmio, com Gilberto, Rodrigo Fabre. O Grêmio para nos pênaltis com o Olímpia. E ele tem uma Sul-Americana com o Inter, Colorado. Com o Inter. Em 2008, um outro timaço, do Alessandro, Nilmar, Magrão. Então, ele tem experiência, não é que além dessa, evidentemente vitoriosa, já citada aqui, mas a história não foi ali. A história começou lá em 2002, quando ele leva esse Grêmio para a Libertadores, depois de ganhar a Copa do Brasil, e é semifinalista contra o Olímpia, que acabou sendo campeão em cima do São Caetano na sequência. E depois, o professor lembrou aqui, esse título com o Internacional, que muita gente, inclusive no Sul, discute se não foi melhor Inter do que os 2 títulos de Libertadores da América, 6 e 10. Tem essa discussão? Tecnicamente, de futebol jogado. Ele montou muito bem aquele Internacional. Eugênio Leal, Flamengo e Tite. O combo... Essa é a palavra, essa é a palavra. É um combo explosivo no aspecto de... se a gente for estabelecer favoritos para a Libertadores. Para mim, é o principal favorito ao título da Libertadores. Isso não quer dizer que já ganhou, obviamente. Tem que jogar. Mas você tem um técnico muito experiente nesse tipo de competição, com qualidade reconhecida, com um time da mesma forma. Um time muito pesado. Um time que foi buscar reforços de muita representatividade, não só no cenário brasileiro, como sul-americano. O Flamengo foi buscar o melhor jogador possível para reforçar o seu meio-campo na América do Sul, que foi o Nicolás de la Cruz. Quem era o melhor jogador possível que pudesse jogar dentro do continente. Vai buscar lá o De La Cruz e coloca aqui no time do Flamengo. É um baita de um reforço. Fora outros, o Vinha, que chega, em princípio, é lateral para reserva da lateral, mas que pode virar titular. O Léo Ortiz, em princípio, é reserva da zaga, mas deve virar titular também. Então é um time muito encorpado. Ele pode olhar, colocar ali Ainda tem o Gerson que está fora, né? Porque teve um problema de rim e tal, está se recuperando. Mas ele pode o Rossi, botar... que é dele, né? Do Tite. O Tite coloca o Rossi para jogar e pega a velocidade agora. Então tem todas essas situações, ele tem tudo na mão. É claro. E eu acho que o Flamengo e o Tite, eles têm uma estrutura hoje de comissão técnica que dá uma estabilidade. Você vê que não tem hoje... O Gabigol está no banco e a gente não vê reclamação. Até aqui. A gente não vê reclamação. Tá lá o Gabigol no banco, ele já disse que queria jogar, mas não joga. Bruno Henrique também. Bruno Henrique no banco. Só isso. Entra mais vezes e tal. E tá indo. E se tiver indo, não vai ter problema. Claro, se começar a acumular derrota, tropeço, eliminação, aí os problemas vêm à tona. Mas nesse momento parece que está tudo controlado e que o Flamengo tem um ano promissor pela frente. Imagino até, Eugênio e amigos, os adversários dos outros países da América do Sul, por exemplo, a galera da Argentina, o River Plate, que fez aquela final histórica, olhando para o Flamengo e observando. Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Pessoal do Uruguai, Matias Vinha é reserva. Pode virar titular, óbvio que pode. Mas é uma luta difícil ali. O Ayrton Lucas convocado para a seleção. É um choque muito grande de realidade. O Brasil, e aí se você pegar Palmeiras, Galo, Inter agora, Flamengo em termos de elenco, quando você vai olhar para os adversários. Eles olham a nominata, pô, esse aqui jogou na Roma, jogou no Milan, jogou não sei onde, jogou na Seleção Brasileira, campeão da América, campeão do mundo. E não tem isso no restante do continente. Não há possibilidade econômica de você fazer isso. A não ser que seja algo de coração, como está sendo o Vidal agora, como eventualmente pode ser o Di Maria ali na frente. Caso contrário, não há essa possibilidade. Você joga com o que tem no mercado local, né, alguma troca de figurinhas ali muito rápida, mas não há essa possibilidade de buscar o De La Cruz. O De La Cruz para eles. E nem de segurar o De La Cruz. O River Plate não conseguiu segurar o De La Cruz. Então tem muito disso, né? Tem essa dificuldade que é gigante, que não exatamente ganha jogo de cara, você precisa jogar bola, óbvio, mas que assusta. Do lado de lá, eu posso garantir que assusta. Vamos para o Flamengo.
Ah, esse é fácil, né? Esse tá, Botar lá em Bolívar cima, pode botar lá em cima. esse tá mais tranquilo. venceu o Palmeiras na altitude em 2023. Era a reserva do Palmeiras, não era? Não era o Palmeiras. Era Mas o Bolívar reserveira. classificou, passou de Tá fase. melhorando, tá. Passou de fase ano Tem passado. investimento também, né? Embora o investimento tenha diminuído para esse ano, tá, professor? Ah, é? O Fecharam a Marcelo torneira? Clauro, que é o poderoso, mega milionário, que é dono do clube, que é sócio do Girona, inclusive, lá na Espanha, torcedor do Bolívar, esse ano ele falou assim, vamos pegar mais leve um pouquinho, tira um pouco o pé do acelerador e tal, não fez grandes investimentos e tal, mas ainda assim mantém a base do ano passado. Sobre o Bolívar tem uma cena interessante nas redes sociais. Alguns jogadores do Bolívar estavam reunidos assistindo ao sorteio ontem. Especialmente os não bolivianos. Então estavam lá o Patito Rodrigues, que jogou no Santos, os Não, brasileiros. jogou não, passou pelo Santos. É, Jogou nada. os brasileiros, o Bruno Sávio, o Chico, estavam ali, né, comendo um tira-gosto e tal, vendo o sorteio. Quando saiu o Bolívar no grupo do Flamengo, o Patito levantou e comemorou. Vamos ao Rio! Ah, ele quer passear, Aí os outros, quer passear, fazer turismo? quando a câmera virou para os outros, estavam assim, Tá louco? coçando a cabeça. Foi engraçado. Vamos ao Rio. Gosta de ser goleado, é isso? Gosta da praia. O cara quer Gosta da disputar. praia. Tem bom goleiro, o Carlos Lampe, né? Goleiro da seleção História, Vai boliviana. vai precisar. Bom goleiro. Vai Olha. precisar de um bom goleiro. Bolívar Milionários, mesmo técnico desde 2020. Isso é uma raridade. Alberto Gameiro, o Super campeão de lá. né? ex-Tolima, o Gameiro, ele não vive um bom momento, aliás, está balançando. Não sei se chega na Libertadores, porque o Milionários está muito mal colocado no campeonato colombiano, vem de uma sequência de derrotas. E aí já começaram a questionar. É um técnico que gosta de toque de bola, tic-tac e tal, mas é um time pouco incisivo. Não tá ganhando. Não tem contundência. Tá por um Então, clássico, então. É um Milionários de tanta gente, não é? Quem que passou pelo Milionários? Garrincha? Não, Garrincha Não, foi o Garrincha jogou Júnior no Júnior. Barranquilla. Foi no Barranquilla, é A verdade. história do Garrincha no Júnior é sensacional. Eu confundi. Mas jogou Vocês têm razão. de Stefano jogou. O Milionários. Milionários era o símbolo do Eldorado colombiano, né? Nos anos 40, a Liga Pirata. A Liga Pirata, que não era reconhecida pela FIFA. Aí eles levaram meio time do River Plate sem pagar o River Plate. O Palestino, Pagando ó, jogadores. passou pela fase prévia por Portuguesa da Venezuela e Nacional do Paraguai. E esse grupo, para mim, grupo do Flamengo, é pedreira. Pedreira para os outros três que vão ter que enfrentar o Flamengo. Tá, você quase matou do coração agora. Pro Flamengo é É preto. pedreira pro Bolívar, pro Milionários e pro Palestino. A única O dificuldade grupo é presente de Deus. A única dificuldade do Flamengo é a altitude do Bolívar. O Flamengo deve passar bem por todos os adversários. Agora, eu lembrei ontem, inclusive na transmissão que a gente fez na live das redes sociais da ESPN, que o Tite, com a sua comissão técnica, eles conseguiram levar a seleção brasileira para jogar bem contra a Bolívia lá em La Paz. O Brasil passou bem, com tranquilidade. E tem lá o Fábio Maceridian, que conhece bem esse condicionamento. Então, acho que o Flamengo tem condições de lidar com essa situação sem grandes traumas. Até porque o Flamengo tem dois times, né? Já tem a Então, ele pode pontuação do poupar Flamengo, viu, jogadores amigos? e tal. Eu já tenho aqui na minha cabeça a pontuação do Flamengo. Qual a pontuação? 16 pontos. 5 vitórias e um empate. Vai empatar com o Bolívar lá e vai ganhar os outros 5 jogos. É isso aí, Tá bom assim? por aí. Bom palpite ou não? Bom É palpite. ótimo. Dá para tentar até 18, hein? É isso aí. 18, você apostaria 18? Vão ganhar do Bolívar lá? Ah, vai poupar No alto por da conta do montanha? Brasileirão. Vai dar uma priorizada no Brasileirão e aí vai poupar Vai contra o empatar. Bolívar. Bota o time reserva lá, se tiver bem trabalhado, ganha. O time reserva do Flamengo é muito bom. Não tá bom empatar lá, fazer Vai, excelente. 16 pontos? Ainda tem a possibilidade de ser campeão Se puder invicto. fazer 18, faz 18, Abel. Caso ganhe a Abel, Libertadores, se puder fazer 18, faz 18. Por que vai? Vou abrir mão. Não, tá 16, tá bom. vai correr lá em La Paz. Eu tô falando, Pra o você Flamengo ver. tem elenco e pode preparar esse time reserva para jogar lá bem e ganhar. Bom, presente de Deus, é isso? Por unanimidade aqui? Não sei. Não há dúvida. Sem Presente de ironia. Deus. É o grupo mais fácil. E eu mais acho- fácil, entre aspas, né? E eu Mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí Não, fazendo aquela pontuação que vai pra dar decidir em garantia nas casa, próximas até a fases. semifinal. É o que tem acontecido com o Palmeiras. A altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar, quem sabe contra o Milionários, mas assim, é um grupo muito acessível, o Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso, Jean? É isso, eu acho que claramente. O Bolívar até fez uma bela campanha a temporada
Passou de fase, né? Passou Palmeiras de em primeiro, fase, Bolívar em Talvez seja o time mais perigoso do uma grupo do bela Flamengo. pontuação, né? E acho que tem o fator campo que evidentemente conta muito. Mas também se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, se a gente olhar para a Libertadores do ponto de vista técnico, querendo achar adversários tecnicamente que podem dificultar a vida dos brasileiros, a gente vai achar poucos. Então essa é a verdade. Tecnicamente você olha para qualquer grupo com os brasileiros e vai dizer, bom, se a gente vai levar em consideração só o aspecto técnico, o brasileiro vai passar, em todos os grupos. Aliás, é curioso, né? Porque o Botafogo poderia ter caído num grupo com River Plate, Independiente del Valle e The Strongest, por exemplo. Sim, sim. E no fim ficou com um grupo, como disse o Calçade, porque o Botafogo, por vir do pote 4, ele tinha a possibilidade de ter um grupo realmente mais Encarar complicado. o pior pela frente. Exato. Tinha 6 possibilidades de brasileiros, Exato. inclusive, né? Exato. Mas não cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, era complicado. Então, acho que assim, foi o grande vencedor do sorteio, porque também era aquele que poderia ter um sorteio mais complicado do que os outros. Os outros, por pior que seja, a gente pode discutir quem se deu pior, quem se deu melhor tal, mas por pior que seja, você vai dizer, olha, o brasileiro vai passar em todas. Você pode, se você levar em consideração apenas a questão técnica. E você cravaria todos em primeiro, Jean? Cravaria. Não, só uma análise aqui. Você acha, você acha o grupo do Flamengo mais difícil que o grupo do Botafogo? Eu tô falando o contrário. Ah, tá, que do Botafogo é mais Eu fácil. tô falando que o Botafogo é o grande vencedor do sorteio. Porque poderia ter... Porque ele poderia ter caído num grupo Cenário complicado, de fato. Talvez fosse o único que pudesse ter caído num grupo complicadíssimo, até para a classificação, e isso não aconteceu. Então o Botafogo se deu. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que os clubes brasileiros não costumam fazer isso muito, mas vamos lembrar do que fez o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras poupou na Libertadores. Para jogar a final do Paulista. Para jogar a final do Paulista e depois poupou na Libertadores em outros jogos. Claro, com a classificação encaminhada, mas brigando para ser o primeiro colocado, poupou em outros jogos também. Acabou sendo o primeiro colocado no geral, mesmo assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras eu acho que vai ser se fizer isso, possivelmente quebre a cara. Quebre a cara não em relação à classificação, mas quebre a cara em relação a esse primeiro lugar. São Lourenço, Del Valle. Del Valle. Aí já é um grupo que não sei se vai permitir ao Abel fazer isso. E o Abel já mostrou que é um técnico que faz isso, que pensa no campeonato por pontos corridos, que pensa no brasileiro. Não sei o quanto o Tite pensa ou não pensa, não sei o quanto o Diniz vai pensar ou não pensar, né? Você vai negociar semana a semana. Então... É uma negociação de semana a semana. Mas, até lembrando para voltar pro Flamengo, o Palmeiras, ele poupou no jogo contra o Bolívar na primeira rodada fora de casa. Foi. Né? Porque ali era assim, era no meio do campeonato, era entre na as finais do estadual. Que é o que vai acontecer com o Flamengo agora. E o Landim acabou de falar isso, né? Falou, bom, a gente vai jogar... Claro que vai depender muito também da primeira decisão, né? E a tendência é que... Assim, a gente olha... Ficou uma final de Carioca em que o Flamengo é muito favorito. Você olha para os adversários, mas assim, a questão das escolhas, né? Onde você vai viajar, como vai viajar... Ela pesa. Ela pesa porque ela não interfere só no rendimento da Libertadores, ela interfere no rendimento dos outros campeonatos. Essa é uma questão. Se está na final do estadual, tudo bem, ele não tem um clássico. Poderia ser um Flamengo e Vasco. Mas não é um Flamengo e Vasco. Isso não quer dizer também que um tombo contra o Nova Iguaçu é muito mais. Então, faz barulho. Também não pode faz barulho. Mas talvez tenha sido por isso, Calçade, que o Palmeiras fez o que fez no ano passado. Porque perdeu o primeiro Água jogo. Santa. O normal não é o Flamengo perder o primeiro jogo. Exato. Então, se o Flamengo mete 3 no Nova Iguaçu, que é absolutamente normal no primeiro jogo... E outra, a gente tá falando assim... Calça, só um minutinho que o Marcos Braz está falando justamente sobre isso. Vamos justamente sobre isso. Esse é o gancho. Vamos lá. William, agora o vice-presidente Marcos Braz, a gente vinha conversando antes sobre essa questão do grupo, o caminho do Flamengo, e vocês agora têm 2 clubes com altitudes pela frente. Você falou sobre a logística e justamente tem isso no meio do caminho. E no meio também o jogo com Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso, e no caso do Milionários a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude.
Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Braz. Nação rubro-negra, vocês acabaram de ver a imprensa paulista falando sobre esse grupo do Flamengo. Galera, vamos enfrentar o Milionários. Galera, vamos enfrentar também o Bolívar e o Palestino. Vamos pra cima com tudo. Eu estou muito confiante. Eu estou torcendo para que o Flamengo ganhe todas as partidas e fique 100% de aproveitamento na Libertadores, podendo sempre decidir seus jogos dentro do Maracanã lotado. É o que a nação espera. Vocês concordam? Eu acho que o Flamengo vem muito forte, sabe? O sistema defensivo está muito qualificado. Eu acho que o Flamengo vai fazer uma Libertadores assim fantástica nessa temporada 2024. Vocês concordam? Vamos torcer para que o nosso Flamengo entre dentro de campo sabendo sempre o que faz, igual aquele time de 2019, sabe? Que era um time consciente, que era um time que partia para cima do adversário, que era aquele time vertical. Eu estou muito feliz. Eu acho que o Flamengo no meio do ano vai contratar mais jogadores qualificados para chegar aqui no Mengão e dar alegrias à nação rubro-negra, que é o que todos muito queremos. E esse ano vamos ganhar o Tetra. É Tetra! Vamos ganhar 4 Libertadores, a 4ª seguida, com muita dedicação, com muito foco e muito comprometimento. Sabemos que só vamos ganhar se entrarmos dentro de campo. Não tem nada ganho, mas com esse elenco o Flamengo pode ir muito longe, rumo à glória eterna. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.